Capítulo 130 Ruínas. Ao longo do tempo, os boatos foram aumentando entre os plebeus. Alguns dizem que a família sagrada está planejando se revoltar, alguns dizem que têm ocorrido conflitos entre a família Vento Nevado e a família sagrada, daí, bullying com os fracos. Em relação a estes rumores, naturalmente, alguém propositadamente os deixou vazar. Família sagrada. Bastardos. Eu nunca pensei que a família Vento Nevado iria intervir tão rapidamente. Shenrong estava fumegando. A decisão da família Vento Nevado deixou a família sagrada um pouco despreparada. Seus olhos brilharam com uma fraca luz arrepiante, provavelmente foi que aquele bastardo Shenming. Ele conseguiu deixar a família Vento Nevado nos pegar pelos nossos rabos. Se eu soubesse que ele iria fazer isso antes, eu mesmo o teria matado. Sendo o ancião de assuntos internos da família sagrada, Shenming sabe demais. Deixando-o fora de si, fazendo Shenrong ser incapaz de dormir ou comer em paz. Shenrong furiosamente bufou: Shengyi, encontre uma oportunidade de enviar uma mensagem para a Guilda das Trevas. Uma vez que a família Vento Nevado decidiu suprimir a minha família sagrada, eu não vou deixá-los saírem facilmente. Sim? Shengyi fez uma reverência e respondeu, então ele se virou para ir embora. De repente, algo brilhou dentro da mente de Shenrong e ele disse solenemente, volte. Shengyi ficou atordoado por um momento e olhou para Shenrong curiosamente. Shenrong acabou conseguindo acalmar sua cabeça. Mais cedo, sua raiva invadiu a sua cabeça e ele quase caiu na armadilha da família Vento Nevado. A família Vento Nevado suprimiu a família sagrada, mas não exerceu nenhuma outra ação. Eles provavelmente não têm provas suficientes. Shenming também deve, naturalmente, saber o que não deve ser dito, caso contrário, ele estaria morto. O que a família Vento Nevado deseja, é deixar que a família sagrada exiba suas falhas. Assim eles irão iniciar um contra-ataque. Uma vez que Shengyi de passos para fora da porta, eles cairiam na armadilha da família Vento Nevado. Shenrong friamente sorriu e disse, você está tentando me pegar. De hoje em diante, cortarei todos os laços com a Guilda das Trevas. Uma vez que a família Vento Nevado queira suprimir a minha família sagrada, vamos deixá-los saber que a minha família sagrada não é fraca. Deixe-os fazer o que quiserem. Contanto que eles não têm qualquer evidência sobre a minha família sagrada e a Guilda das Trevas, mesmo que a minha família sagrada lute para se defender agressivamente, eles não têm nenhuma razão para destruir a minha família sagrada. A maioria dos membros da família sagrada foram chamados de volta para a família. Apenas uma pequena quantidade de membros da família foram autorizados a ir para várias partes da defesas da Cidade da Glória. Sagrado Instituto Orquídea reabriu. Estudantes de toda a cidade voltaram à escola. Classe dos gênios. Por direito, Nili não precisa voltar ao Santo Instituto Orquídea para assistir às aulas. No entanto, Nili ainda apareceu. Aparecer no Santo Instituto Orquídea é a maior tentação para a família sagrada e a Guilda das Trevas. Os alunos estavam andando em um pequeno caminho na escola, discutindo algo. Você já ouviu falar? As técnicas de cultivação que o Sagrado Instituto Orquídea vem oferecendo foram todos substituídos. Ouvi dizer que a família Vento Nevado descobriu um tesouro, e que tinham obtido técnicas de cultivação mais superiores.
A família Vento Nevado mesmo desinteressadamente ofereceu todas as técnicas de cultivação para o Sagrado Instituto Orquídea para todos os alunos praticarem. Sério? Que tipo de técnicas de cultivação superiores? Estas técnicas de cultivo são muito mais poderosas do que as que nós praticávamos. Relativamente a este assunto, foi naturalmente obra de Neely. Ele definitivamente não vai vazar técnicas de cultivação supremas como a técnica de cultivação Deus Celestial, nem o 9 rotações da Fênix de Gelo. Se a Guilda das Trevas ou a Família Sagrada forem botar as mãos neles, seria problemático. Neely só ajudou o Sagrado Instituto Orquídea para elevar o seu nível de técnicas de cultivação. No entanto, aos olhos desses alunos, elas já são extremamente poderosas. Oh, irmão, você também é um estudante da classe dos gênios. Um estudante vestido de ouro andou para o lado da Neely. A cor de seu manto era particularmente chamativo. Você? Neely olhou para ele. Em relação a este estudante, ele não tem nenhuma impressão sobre ele. De repente, uma jovem figura magra se aproximou e orgulhosamente disse: Você nem o conhece. Ele é o jovem mestre Longueil da família Nuvem. Ele já é bronze 5 estrelas. Dentro da classe dos gênios, ele está classificado dentro do top 10. Bronze, rank 5 estrelas. Neely ponderou por um momento. Bronze, 5 estrelas poderia ser considerado muito bom. Para a família Nuvem, que é uma das 7 famílias nobres. Garoto, você é um recém-chegado na classe dos gênios, certo? Você está interessado em se juntar a mim? Longueil orgulhosamente olhou para Neely. Juntar a você? Você está brincando? A expressão de Neely mudou de repente. Ele cruzou os braços, lançou seu olhar em Longueil e disse: Então você é da família Nuvem, ainda, você não me conhece mesmo. A expressão de Neely mudou um pouco rápido demais. Longueil nem sequer conseguiu reagir. Quem é você? Longueil ficou um pouco cauteloso. A expressão de Neely nem sequer mudou ao ouvir o nome da família Nuvem, ele poderia ter um enorme fundo. Neely analisou Longueil de cima para baixo e disse: Você não participou do banquete na mansão do senhor da cidade. Seus olhares são um pouco desconhecido. Naquele dia, o corpo de Longueil não estava bem, portanto, ele não compareceu ao banquete. Desde que Neely foi capaz de participar do banquete do senhor da cidade, a sua identidade não pode ser muito simples. Que família você pertence? Longueil examinou, mantendo sua expressão orgulhosa. Você ainda não é digno o suficiente para saber disso. Com quem você se mistura? He Hong? Shen Fei? Ou Shen Lingen? Neely perguntou, friamente bufando. Os cabelos na Longueil levantou-se. Os 3 que Neely mencionou são os 3 grandes na classe dos gênios. Shen Fei e Shen Lingen vieram da família sagrada e divina. Quanto a He Hong, ele veio da família de Vento Nevado, um dos primos mais velhos de Ezion. Naturalmente, ele nem sequer se atreve a provocar os 3. Com a sua posição atual, não é nem mesmo o suficiente para chamar sua atenção. Longueil fracamente disse: Eu me misturo com o chefe Shen Lingen. Não é ruim, você tem futuro. Neely deu um tapinha nos ombros de Longueil: Da próxima vez que eu ver jovem mestre Shen, eu vou falar de você. Depois de falar, Neely saiu vagarosamente. Longueil ficou atordoado depois de ter sido intimidado por Neely.
Ele cuidadosamente tentou lembrar quem era aquele jovem arrogante. Apenas quando Longueuil estava prestes a perseguir furiosamente atrás dele, o jovem magro sussurrou nos ouvidos de Longueuil: "Jovem mestre, esse cara é provavelmente Nili que matou o demônio abissal. Eu ouvi de outros que esse cara é extremamente arrogante. Recentemente, ele causou uma cena no banquete do senhor da cidade e expulsou Shen Fei para fora do banquete em frente ao patriarca da família sagrada. No final, Shen Fei obedientemente saiu. Depois de ouvir o que este jovem disse, Longueuil ficou encharcado de suor frio. Felizmente ele não jogou a raiva para fora. Esse cara até se atreveu a agir com arrogância no banquete do senhor da cidade, confrontou diretamente o jovem mestre Shen. Se ele for atrás dele, não era o mesmo que procurar a morte. É uma coisa boa que ele não tenha se misturado com Shen Fei. Caso contrário, as consequências seriam simplesmente inimagináveis. Longueuil balançou a cabeça. No futuro, é melhor ele não provocar tal pessoa. Longueuil nem sequer se atreve a pensar em tentar ir para cima e brigar com ele. Alcançar esse nível, ele não pode nem almejá-lo. Na classe dos gênios, Nili calmamente sentou-se em um canto da sala de aula. Lu Piao, Duzi, e o resto se sentaram ao lado Nili, formando um pequeno grupo. Nili, porque ainda estamos continuando a assistir às aulas. Isso não é muito chato? Lu Piao disse, tristemente, com ambas as mãos na parte de trás de sua cabeça. Com sua atual cultivação, eles são qualificados até mesmo para se juntar com pequenos grupos de exploração e se aventurar fora da Cidade da Glória. Duzi encolheu os ombros. Não só Lu Piao, até mesmo Duzi sentiu que isso era um pouco chato. Nili ponderou por um longo tempo. Se não houvesse qualquer ameaça da família sagrada, há de fato muitos lugares que eles poderiam ir. No entanto, a família sagrada mantinha uma estreita vigilância sobre eles. Nili não se atreve a ser precipitado. Se eles forem capturados pela família sagrada, com a sua força atual, eles serão incapazes de lutar para se defender. Eles têm de aumentar a sua força para a classificação ouro rapidamente para que quando eles enfrentem os especialistas da família sagrada, eles terão força para se defenderem. Um lugar de repente entrou na mente de Nili. Dentro da Cidade da Glória, ainda há aquele lugar. É uma construção muito antiga. Muitas pessoas não sabem os usos dessa construção. Não seria até um ano depois, quando o Sr. Imo vai tomar conhecimento do mesmo. Essa é uma construção deixada para trás por um especialista supremo e também tem um segredo profundo escondido dentro. Depois disso, a Guilda das Trevas enviou uma quantidade incontável de assassinos, mas foram mortos por Sr. Imo. Eles estavam mantendo seus olhos sobre essa construção. Nili se perguntou, poderia esta construção estar ligada à destruição da Cidade da Glória? Essas ruínas altas estão muito perto da mansão do Senhor da cidade. Até agora, ela ainda deve estar bastante segura. Não importa o quão arrogante a Sagrada Família seja, eles não se atreveriam a ser imprudente ao lado da mansão do Senhor da cidade. Descobrindo isso, Nili decidiu seu alvo. Nili olhou para o seu grupo, ligeiramente sorriu e disse: todos, preparem-se. Vamos sair em um momento. A notícia dele voltar para o Sagrado Instituto Orquídea, provavelmente precisará de mais alguns dias antes de ser descoberta pela família sagrada. Desde que o motivo em vir aqui tem sido realizado, está na hora para eles saírem.
De repente, um grito baixo soou. É Xiaoninger. Os machos na classe todos dirigiam seus olhares para a menina elegante que acabou de entrar na classe. Nesse momento, todo mundo ficou pasmo. Xiaoninger usava uma roupa de treinamento, mostrando que figura encantadora era ela. Essa atitude fria dela faz o coração de outras pessoas acelerarem. Essa é uma menina que é desejada e admirada por muitos outros. Quando Xiaoninger ainda estava na classe de lutador aprendiz, ela já havia se tornado o tema principal dos alunos da classe de gênios. Eles estavam todos olhando para o dia em que Xiaoninger seria transferida para a classe dos gênios. E agora, seus desejos foram cumpridos. Exceto, com a expressão fria dela que fez com que os outros ficassem distantes e não fossem capazes de chegar perto dela. Ela é como uma deusa elegante, que os outros não se atrevem a contaminar. Todos eles suspiraram em seus corações, e tiveram dores de cabeça. Ninguém se atreveu a ir para cima e falar com Xiaoninger. O olhar de Xiaoninger percorreu toda a classe e caiu sobre Nili. Seus olhos se iluminaram, a expressão fria dela imediatamente ficou um pouco mais gentil e ela diretamente caminhou na direção de Nili. Nili acenou, dando suas saudações, ó, Ninger, por que está aqui? Depois de ouvir a voz de Nili, o rosto de Xiaoninger estava mostrando um sorriso doce e ela imediatamente apressou o passo. Assim que Nili terminou de falar, toda a sala de aula entrou em silêncio. De repente, os olhos de todos estavam encarando fixamente Nili. Uma forte intenção assassina. Se o olhar pudesse matar alguém, Nili provavelmente seria perfurado com inúmeros buracos. Nili esfregou o nariz. Depois de chegar à classe de gênios, ele já tinha um status muito baixo. No entanto, ele nunca imaginou que ele ainda iria atrair tanta atenção. Na verdade, alguém que é capaz de sempre atrair a atenção dos outros.